Feliz sábado a todos, né? Um bom dia. Que realmente nós tenhamos esse desejo de estar sempre com Jesus, né? Estar bem junto a Cristo, não só estar bem junto, mas permanecer nele. Isso é o mais importante, é permanecer em Cristo. Que essa mensagem de hoje, querido, ela tocou muito forte em mim, muito forte, porque é uma mensagem de preparo, assim, que vai trazer para nós a urgência e a necessidade de um verdadeiro preparo, porque trouxe para mim, e espero que traga para vocês também, né? E por que que ela me trouxe, assim, ela foi uma mensagem para mim? Porque, assim, antes da gente pregar aqui, né, para outras pessoas, a mensagem ela tem que servir para nós primeiro, né? A mensagem ela tem que tocar o nosso coração. Se ela não tocar o nosso coração, talvez não seja a mensagem que eu deva pregar, né? Então, o Senhor, ele vai nos dirigindo, ele vai nos mostrando, né? Vai nos iluminando. Então, a mensagem que nós temos para hoje é unidade para o fim. Nós vamos ver no decorrer da mensagem por que essa mensagem é tão importante agora, nesse momento. Nós estamos vendo agora o perigo do fim do mundo, nós estamos vendo, né? E o perigo que está nos ameaçando, né, com esses fatores externos de perseguição, né, de tristeza, de dor, nós estamos vendo tudo isso. Mas nós temos que ver algo muito mais importante. Como está sendo a nossa experiência pessoal com Jesus? Como que está sendo a nossa experiência pessoal, queridos? O nosso maior perigo hoje, né, é nós querermos enxergar tudo o que está acontecendo. Nós estudarmos profecia, nós saber na ponta da língua as profecias e olhar e determinar os acontecimentos que fazem parte das profecias, mas ver que tudo está acontecendo e estar nos afetando, porque por nós não estarmos preparados. Os acontecimentos não podem nos trazer ansiedade. Os acontecimentos têm que trazer mais firme confiança em Deus. Então, nós temos que estar preparados, queridos. Estamos olhando, focando para os fatores externos e suas evidências, né? E do cuidado em garantir que estamos em harmonia com Deus. É isso que nós temos que nos preparar. Estamos em harmonia com Deus, independente do que está acontecendo no mundo? Estamos em harmonia com Deus, queridos? Nós investigamos essas coisas de forma teórica, e com o desejo de realmente ter um Cristo vivo em nós, a fim de que todos os eventos, eles, ao se tornarem realidade, estão se tornando realidade, né? Que nós possamos estar preparados de verdade, né? Para enfrentá-los no temor do Senhor, confiante em sua salvação. Então, independente do que vai acontecer, nós temos que estar preparados para a morte ou para a vida. Para representar o caráter de Cristo, nós temos que estar preparados. Nós temos que saber dos acontecimentos, nós temos que olhar o quanto elas estão realmente se cumprindo, as profecias, dentro desses acontecimentos, sim. Mas o mais importante é saber, estamos preparados? Talvez não saberemos, mas o mais importante, estamos em Deus, estamos em Cristo. Hoje, não adianta, queridos, permitirmos que a verdade de Deus desperte nossas expectativas, que inevitavelmente ela vai fazer. A verdade ela vai despertar as nossas expectativas, né? Quanto aos eventos futuros.
Mas mesmo com tudo isso, nós permitimos que a dificuldade em nosso próprio coração e vida impeçam que essas coisas externas tenham um impacto positivo em nossas vidas, quando elas vierem. Então, queridos, se tiver algo em nosso coração, essas coisas, isso que nós estamos estudando, sabendo, se nosso coração tiver algo de maléfico, de Satanás, porque é isso que ele quer imprimir o seu caráter em nós. A nossa natureza, ela já é ímpia. Então, se em nosso coração estiver ainda algo ímpio, nós não estaremos preparados para os eventos que virão. E por que unidade, queridas? Por que a unidade para o fim? Porque sem ela nós não seremos salvos. Sem ela nós não estaremos preparados para o fim. E vamos entender aqui, queridos, o que pode nos trazer essa desunião, o que pode estar no nosso coração, que pode tirar-nos a coroa, porque não entramos em unidade com nossos irmãos. Então, conhecendo o momento, né, que estamos vivendo, queridos, e a situação diante de nós, por favor, meus queridos, vamos ouvir essa mensagem no espírito e no temor do Senhor, para que essa mensagem toque profundamente em nossos corações, como tocou no meu coração. Eu quero ler o primeiro texto, queridos, na Review and Herald. Não, História da Redenção, desculpa. Este testemunho com respeito ao estabelecimento da igreja cristã é nos dado não apenas como uma parte importante da história sagrada, mas também como uma lição. Todos os que professam o nome de Cristo devem aguardar, vigiar e orar com um só coração. Você está aguardando a vinda de Cristo, queridos? Toda diferença deve ser posta de lado. E a unidade eterno amor de uns para com os outros permear o todo. Então, nossas orações poderão subir juntas ao nosso Pai Celestial, com vigorosa, fervorosa fé. Então, poderemos aguardar com paciência e esperança o cumprimento da promessa. Aqui tem várias questões, queridos. Toda diferença, ela tem que ser posta de lado. A unidade, eterno amor de uns para com os outros permear o todo. Permear os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos entre nós. Tem que permear o todo. E nossas orações poderão subir juntas ao nosso Pai Celestial, com vigorosa e fervorosa fé. Queridos, como que nossas orações poderão subir juntas com fervorosa fé, se ainda há dissensões entre nós? Se ainda no nosso coração existem amarguras contra os nossos irmãos? Não tem como. Então poderemos aguardar com paciência. Só quando, queridos, que nós podemos aguardar com paciência a esperança o cumprimento da promessa? Quando nós entrarmos nessa unidade. Se nós não entrarmos nessa unidade, o cumprimento da promessa não cairá sobre mim, queridos. Isso é algo individual. É eu entrar dentro desses parâmetros individualmente, nessa unidade individual, queridas. Segundo texto. A resposta é a sequência do texto que eu li. A resposta pode vir com súbita velocidade e sobrepujante poder, ou pode demorar por dias e semanas, e nossa fé receber uma prova.
Deus, porém, sabe como e quando responder nossas orações. Então, somente quando o amor de Cristo permear o todo e nós estivermos unidade, a promessa virá. Mas quando? Só Deus sabe. Poderá vir imediatamente quando orarmos em unidade, mas ela poderá esperar um pouco para Deus provar a nossa fé. É nossa parte do trabalho colocarmos a nós mesmos em associação com o divino canal. Deus é responsável por sua parte no trabalho. Ele é fiel e ao que prometeu. A grande e importante questão conosco é ser um só coração e uma só mente, colocando de lado toda inveja e maldade, e como humildes suplicantes, vigiarmos e aguardarmos. Então, nossa parte qual é? É nos colocar como condutores de Cristo, para que Cristo limpe o nosso coração, e assim estarmos limpos, para que o nosso vaso esteja limpo, para recebermos esse poder. Atos 3 nos diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. A quem Deus, a quem o Pai vai enviar os nossos corações? A Cristo. Cristo formado em nós. Mas somente quando? Quando nós nos arrependermos e nos converter de verdade. O que é essa conversão, queridos? É a nossa transformação. É a transformação do caráter sendo moldado à imagem de Cristo. Aí Cristo virá. Aí Cristo virá como dantes foi pregado. E tomará posse da nossa mente, tomará posse do nosso coração com um poder tal que o mundo vai ver que realmente Cristo está em nós. Independente do que eles vão falar sobre nós, independente do que eles vão acusar sobre nós, o mundo vai ver Cristo em nós. E saibam, queridos, que o mundo está ansioso para esse momento. As pessoas sinceras que estão lá fora, sofrendo ainda as agruras do inimigo, elas estão ansiosas para ver Cristo em nós. Porque essa promessa vai se cumprir. Eles sabem que essa promessa vai se cumprir em alguém. E eles querem ver. Agora, qual o propósito do autoclamor, queridos? Nos fortalecer. Nos fortalecer para o tempo de angústia de Jacó. Nos fortalecer para aquele tempo que será terrível. E se não fosse Deus abreviar esse tempo, nenhuma alma se salvaria. Mas a misericórdia do Senhor vai estar conosco até o tempo determinado. E o autoclamor, a presença do Senhor naquele momento em nossa vida, aquele refrigério, ele vai nos dar poder e força para podermos suportar a angústia de Jacó. Mas essa angústia, esse autoclamor já começou, queridos? Já. O alto clamor do terceiro anjo, do quarto anjo, já começou, queridos. Começou em nossos corações. Começou o tempo para que nossos corações possam ser transformados. O Senhor está apelando, o clamor está sendo dado aos nossos corações. Todos os dias, o Senhor está clamando ao nosso coração. E a mensagem da justificação pela fé é esse alto clamor que está clamando ao nosso coração: eu quero imputar a minha justiça em ti. Estou batendo ao teu coração para que tu abras e eu possa fazer esse trabalho em sua vida. E somente dessa forma, queridos, é que nós vamos subsistir. Próximo texto. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. Mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó, que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu,
sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Queridos, o Senhor tem nos revelado quem somos. O Senhor tem revelado, tem nos levado a cada dia a situações para revelar o que está em nossa natureza. O que tem de malignidade ainda em nossa natureza. Ele está nos revelando. Se nós não nos entregarmos, queridos, se nós não entregarmos esses pecados, se nós continuarmos a justificarmos, se nós continuarmos a fazer como Saul, usar justificativas santas, com boas intenções, nós seremos deixados para trás, queridos. Nós seremos deixados para trás. Não que o Senhor está fazendo de tudo para nos salvar, queridos. Às vezes ele leva-nos na mesma situação, dia após dia, para revelar o que está em nosso coração, revelar a malignidade da nossa natureza. Se nós não nos entregarmos fielmente de todo o nosso coração, nós vamos ser deixados para trás. O texto continua. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não poderão obter no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperança. Queridos, quando o decreto sair, não tem mais tempo para você e para mim que já tivemos toda a luz. Não há mais tempo de preparo. Por quê? Porque na provação, na dificuldade, nós não vamos obter o caráter que precisamos para suportar as provações que virão. Não vamos ter, queridos, o momento é agora. Fomos ofendidos, fomos magoados, fomos deixados para trás, fomos traídos. Queridos, que fique tudo isso para trás e o nosso coração esteja limpo diante de Deus. Porque senão nós vamos ficar para trás. Portanto, irmãos, se houver alguma diferença entre nós ou qualquer pessoa nesta terra, qualquer pessoa, pode ser o nosso vizinho, pode ser qualquer pessoa, se tem algo dentro de nós, queridos, contra essas pessoas, que urgentemente, queridos, urgentemente, aceitamos o pedido de Jesus e vamos nos reconciliar. Porque se tiver algo no meu coração contra alguém, nós não receberemos a promessa, queridos. Se a pessoa estiver perto ou longe, se algo empecilho impede de nós estarmos, né, em reconciliação, de podermos nos reconciliar com essa pessoa, faça todo o possível, escreva. Faça todo o possível e se reconcilie. Se foi um vizinho lá de outra cidade que você morou, que você ofendeu, querido, se reconcilie com essa pessoa. Porque que poder vai ter a sua mensagem para essa pessoa se ela ainda guarda em seu coração a lembrança do mal que você fez, da palavra mal que você fez? Querido, as pessoas, elas não podem ter nada em suas mentes do que possa reclamar, se reclamar de nós. Às vezes, as pessoas podem até ter coisas contra nós, não que nós fizemos. Às vezes, muitas vezes, querido, Satanás, ele joga a sua seta maligna na mente das pessoas. E elas têm uma percepção errada de algum fato, ou de algo que aconteceu, ou de alguma palavra nossa. E elas colocam coisas no coração que não são reais. Às vezes nem adianta você explicar, não adianta nem falar, aquilo se torna uma verdade tão real na vida da pessoa. E Satanás, ele vai vindo com outras situações que aparentemente parecem ser reais, mas não são. E ele vai formulando, e a pessoa vai criando aquela ideia sobre a pessoa, aquela ideia errada. E você pode até pensar que estamos errados, mas não é.
É o inimigo colocando o seu sofisma no coração. E nós temos que analisar, queridos, analisar o nosso coração diante de Deus todos os dias, para ver se não foi o inimigo que colocou coisa na nossa mente contra os nossos irmãos. Mateus 5, 23 diz assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa é uma lei máxima, queridos. Se eu quero que Deus ouça a minha oração, eu tenho que primeiro me reconciliar com meu irmão. Eu tenho que primeiro buscar tirar essas arestas entre nós. Porque, queridos, como que eu posso pregar para o meu irmão se ele tem alguma coisa, alguma mágoa do que eu fiz realmente? Então, se eu tenho consciência de que eu fiz, queridos, nós devemos nos reconciliar. Nós devemos buscar essa reconciliação. Nós devemos nos humilhar. Nós devemos orar ao Senhor e pedir, Senhor, dá-me essa humildade. Porque podemos querer justificar, e foi ela que fez primeiro, foi ela que falou, foi ele que me provocou. Não existe isso, queridos. Não existe isso no caráter de Jesus, porque o caráter de Jesus, ele foi provocado até o último. Em nenhum momento ele deu uma palavra ríspida que não fosse com amor. Nenhum momento, até mesmo na hora que ele foi expulsar os cambistas, foi com lágrima nos olhos. Então, sempre as atitudes de Cristo foi pautada com amor. E em Lucas 17 disse, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Queridos, não importa. Agora, aqui diz que se ele vier, se ele se arrepender, nós devemos perdoar. Mas, querido, eu quero ir um pouco mais longe. Mesmo que ele não se arrependa, mesmo que ele continue a fazer o mal, nós devemos perdoar. Porque no nosso coração não deve haver nenhum tipo de ressentimento. Com ninguém. Com ninguém, queridos. Mesmo que sejam nossos irmãos de carne, mesmo que sejam nossos irmãos espirituais, mesmo que sejam os nossos vizinhos, o nosso coração tem que ser totalmente purificado, querido. Totalmente purificado de qualquer indício do maligno. De qualquer indício. Sabe por quê, queridos? Porque quando existe uma porta, uma janelinha aberta, é o suficiente para Satanás tomar domínio completo da nossa mente. E ele começar a fomentar e fomentar mais coisas na nossa mente. Percebam, queridos, que qualquer diferença, qualquer inimizade, qualquer coisa, qualquer tipo de coisa que estiver entre mim ou a qualquer pessoa, será um empecilho para nós, para a pregação do Evangelho. Nós não poderemos levar o Evangelho para essa pessoa. Isso será um empecilho para a salvação dessa pessoa. E nosso também. Mateus 18, verso 3 e 4 diz assim, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Queridos, ter a humildade de uma criança, eu vejo no meu filho, às vezes eu cometo alguns erros, e eu digo para ele, filho, perdoa mamãe. Mamãe não deveria ter feito isso, né, falado tal. Ele me abraça, ele me beija, ele, sabe, é uma coisa tão linda que as crianças têm, e é dessa forma que nós temos que ser.
ter um coração perdoador imediatamente como Cristo tinha. Queridos, Cristo tinha um coração perdoador até mesmo antes de pecarem contra ele. Tanto é que Jesus orava, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Realmente nós não sabemos o que fazemos. Nós realmente não sabemos a consequência dos nossos atos malignos e também dos nossos atos benignos. Nós não sabemos. Olha só, queridos, as diferenças que havia entre os discípulos, o medo, né, de quem seria o maior entre eles, né, aquela guerra, aquela briga que eles tinham, foi deixada toda de lado. Eles se colocaram numa humildade que eles deixaram todas as diferenças. A inveja por ambição de posições, a inveja de cargos, a inveja de condições do outro, tudo foi deixado de lado. E essas coisas existem entre nós, queridos. Infelizmente, existe entre nós. E chegou o tempo de eliminar tudo isso, queridos. Nós não temos muito tempo para esse preparo. Nós não temos, queridos. Diante dos acontecimentos que nós estamos vendo, nós não temos muito tempo. Chegou o tempo de cada um de nós descobrir o quanto ainda podemos se humilhar aos pés de Cristo. E não quantos podemos nos exaltar diante do Senhor. É o quanto podemos estar humildes diante de Cristo. É esse tempo que nós precisamos, é para isso que nós precisamos usar esse tempo, queridos. Nos humilhar e pedir, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque, queridos, se o Senhor não sondar o nosso coração e não tirar os engodos do nosso coração, do que o inimigo planta em nossos corações, nós vamos perecer, queridos. Nós vamos perecer. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Mas quem quer que os confesse e os abandone, Deus terá misericórdia. Provérbios 28, 13. Não adianta, querido, nós encobrir os nossos pecados. Não adianta você dizer, eu amo a Elianete, e lá no meu coração eu ter algo contra ela. Porque vai aparecer. Vai aparecer nos seus atos, na forma de você agir, algumas palavras, em algumas brincadeirinhas, vai aparecer o que tem no seu coração. Não só está escrito no céu, nos livros do céu, mas vai aparecer nos seus atos, no seu olhar vai aparecer o que você tem contra os nossos irmãos, o que nós temos contra os nossos irmãos. Vamos ver a pena inspirada. É propósito de Deus que haja unidade entre seus filhos. Não esperem viver juntos no mesmo céu? Está Cristo dividido contra si mesmo? Dará ele êxito ao seu povo antes de remover eles o lixo da suspeita e da discórdia, antes que os obreiros, em unidade de propósito, dediquem coração e mente à obra que é tão santa aos olhos de Deus? A união faz a força. A desunião enfraquece. Unidos uns com os outros, trabalhando juntos, em harmonia, pela salvação dos homens, seremos, na verdade, cooperadores de Deus. Queridos, o que é trabalhar juntos em unidade? O que é trabalhar juntos? O Mulheres de Oração trabalha junto com o Veredas, com o Aliança. Nós trabalhamos juntos, nós queremos essa unidade, queridos. Então, nós temos os nossos programas, o Mulheres de Oração. Mas quando a Aliança faz um programa no Aliança, nós nos unimos ao programa do Aliança. Às vezes, a Mulheres de Oração fazem vigília. Então, o Aliança faz o quê? Se une às Mulheres de Oração. Para quê? Para que haja essa unidade, para que nós trabalhemos juntos.
E o mundo vai ver, queridos, vai ver essa unidade. Os que se recusam a trabalhar em boa harmonia desonram grandemente a Deus. O inimigo deleita-se em vê-los trabalhando para fins mutuamente contrários. Por quê? Porque traz desunião. Não trabalhamos em unidade, o que vai acontecer? Não trabalhamos em unidade. Essa pessoa, o inimigo deleita-se em vê-los trabalhando para fins mutuamente contrários. Essas pessoas precisam cultivar o amor fraternal e a ternura de coração. Se pudessem correr a cortina que lhes vela o futuro e ver os resultados de sua desunião, por certo seriam levados a arrepender-se. Queridos, nós não temos a ideia da consequência dessa desunião quando acontece no nosso meio. De querermos trabalhar separados, em desunião com o corpo de Cristo. Nós não temos ideia do quanto isso vai nos prejudicar espiritualmente. Porque quando nós trabalhamos em desunião, porque há algo em nosso coração. Pode ser inveja, pode ser ciúme, pode ser querendo exaltação própria, pode ser qualquer coisa, mas que não vem do Senhor. Coisa alguma, pena inspirada, coisa alguma retarda e entrava tanto a obra em seus vários ramos, como o ciúme e as suspeitas e desconfianças. Isto revela dominar a desunião entre os obreiros de Deus. O egoísmo, eis a raiz de tudo mal. O que o ciúme e as suspeitas e desconfianças trazem? Podem trazer domínio, pode trazer a inveja, pode querer exaltação própria. Então, nós não trabalhamos juntos porque eu quero ter domínio. Vocês entendem, queridos? Como o Senhor está nos levantando, está querendo que nos levante e digamos, sim, Senhor, eu quero viver nessa unidade. Porque sem ela nós não veremos a Deus, queridos. Nós não veremos a Deus. A pena expirada. Este é o tempo da preparação do Senhor. Não temos tempos agora para disseminar incredulidades e boatos, para fazer a obra do diabo. Acautele-se cada um quanto a desassossegar a fé dos outros, semeando as sementes da inveja, do ciúme, da desunião, pois Deus ouve as palavras e julga, não por declarações que são sim ou não, mas pelos frutos que a direção do procedimento produz. Pelos seus frutos conhecereis. A semeadura determinará a espécie da colheita. Queridos, eu quero nos alertar agora, porque ano passado, há um tempo atrás aí, o Senhor, nem lembro quando, mas o Senhor, ele me trouxe uma palavra muito, muito grande no meu coração. Foi quando eu estava estudando sobre justificação. Muitas vezes nós queremos contar a nossa versão da história. Você tome cuidado, queridos, quando alguém vem falar mal de alguém. Tome cuidado quando alguém vem contar a sua versão. Mas tome mais cuidado ainda quando você quer contar a sua versão. Porque quando nós estamos contando a nossa versão para nos defender a nossa reputação, podemos estar pecando. Você entende, queridos? Nós não precisamos, eu entendi isso de uma maneira muito cruel, muito triste. Nós não precisamos nos defender. Nós não precisamos nos defender. O Senhor vai nos defender quando nós estamos certos. Então, quando alguém vier disseminar incredulidade ou boatos sobre outras pessoas, queridos, feche os seus ouvidos e o seu coração. E quem sabe até alerte a pessoa. Porque se eu pegar raiva emprestada do outro, eu estou cometendo o mesmo pecado.
Quantos de nós, querido, nós criamos ranço, raiva, ou alguma antipatia, porque outros vieram contar o que aconteceu com ela, ou aconteceu com outros, dessa pessoa. E às vezes nem era isso que aconteceu. Nem foi a realidade dos fatos. E nós criamos uma ideia errônea da pessoa. Queridos, fechemos os nossos corações, fechemos os nossos ouvidos para esses boatos, para essas incredulidades. Porque o Senhor vai nos pedir conta. Vai nos pedir conta. Fechemos os nossos ouvidos e alertemos uns aos outros, para que no nosso coração, queridos, não seja disseminado nada contra alguém, porque se não houver essa unidade de coração, nós não estaremos lá. Nós não receberemos a promessa e isso será muito triste, queridos. Deixados para trás ficaremos. Em 1 João 1 diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para que Cristo possa nos purificar de todo pecado, nós precisamos do quê? Andar na luz. E para andarmos na luz, nós temos que o quê? Ter comunhão uns com os outros. Se eu não tiver comunhão com o meu semelhante, queridos, eu estou em trevas. Se no meu coração tiver algo ainda contra alguém, eu ainda estou em trevas. Isso não significa que eu tenha que conviver com uma pessoa que me fez mal. Não é isso, queridos. Mas eu tenho que amá-la. Eu tenho que amá-la como Jesus a ama, como Jesus me ama. Eu sei que não é fácil. Isso é só pelo poder de Jesus. Só pelo poder de Jesus. Olha o que a Pena Inspirada nos diz. As condições estão aqui, claramente estabelecidas. Se andarmos na luz, como ele está na luz, o resultado seguro virá em seguida. Teremos comunhão uns com os outros. Todo ciúme, inveja e mais suspeitas serão eliminados. Viveremos como à vista de um Deus santo. Enoque, ele sempre tinha a sensação de que Deus estava ali. Estava ali com ele. Ele tinha essa sensação. Ele não pensava. Ele tinha essa sensação de que a presença de Deus estava ali, que ele estava diante de um Deus santo. E é essa sensação que nós temos que ter, queridos. Quando Jesus mostrar algo no nosso coração, nós dizemos, Senhor, é verdade. Olha, eu nem tinha percebido. Louvado seja o Senhor por ter me repreendido. E entregar. Entregar porque esse pecado não é mais seu. Ele comprou por um bom preço. Então nós temos que devolver, nós temos que entregar ao Senhor. Agora, queridos, será que podemos nos envolver negligentemente na obra, nessa obra, de forma relaxada, sabendo que há inveja, ciúmes e mais suspeita entre nós? Engano nos negócios, mentiras entre nós. Na lição hoje falou sobre as mentiras. Queridos, às vezes tem pessoas que mentem que nem sentem. Esse é um ditado verdadeiro. Tem pessoas, queridos, que mentem e acham que as pessoas não percebem da mentira. Se você pensa, querido, se você tem o hábito de mentir, se você acha que as pessoas não vão perceber, pode ter certeza que uma hora ou outra a verdade vai aparecer. Queridos,
a mentira nos negócios. Só a intenção de querer enganar um irmão nos negócios, ou qualquer outra pessoa, já estamos pecando. Imagina se nós enganarmos. Querido, nós temos que ser honestos, honesto completamente em qualquer transação que nós vamos fazer. Querido, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se minha casa está com problema e a pessoa pergunta, quero vender, está com problema, eu tenho que falar. Não importa se eu vou perder o negócio. Querido, nós não podemos ser enganosos. Nós não podemos usar de mentira, de engano nos nossos negócios. Hoje a minha amiga querida me leu um texto sobre Daniel. Queridos, Daniel, ele era estritamente, religiosamente honestos em todas as suas transações dentro do palácio. Em todas. Tanto que aqueles homens vis queriam procurar algo em Daniel que pudesse condená-lo e não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel. Nada. Eles tiveram que recorrer à lei de Deus. Vamos na lei de Deus. Ele ora 3 vezes ao seu Deus, então vamos formular essa lei para que ele possa ser pego. Então ninguém mais poderia orar ao seu Deus, a qualquer outra pessoa, fazer qualquer petição a qualquer outra pessoa, se não fosse ao rei. E eles pegaram Daniel nisso, mas Daniel permaneceu fiel. Permaneceu íntegro diante da provação. Agora, se eu tenho o hábito de enganar, se eu tenho o hábito de mentir, se eu sou invejoso, se eu sou irada, se eu sou... Como é que eu vou subsistir diante da provação que virá? Não tem, queridos. Não tem. Queridos, o universo inteiro está fazendo uma coisa. Eles estão observando se realmente nós somos irmãos. Se realmente nos tratamos como irmãos. Eles estão observando, queridos. Eles estão observando a nossa conduta entre nós. Porque o anelo maior deles é que estejamos com eles na eternidade. É o maior anelo dos anjos e dos mundos não caídos. Queridos, eles fazem festas. Eles ficam extremamente alegres quando realmente nós nos arrependemos. Quando realmente uma alma é salva. Eles ficam felizes. O céu inteiro está lutando pela nossa salvação, queridos. A palavra de Deus em João 13 nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, que amor, queridos. Que amor eu tenho que ter nesse coração. Nós só seremos discípulos de Jesus se eu tiver esse amor. Que amor? João 17 diz assim, do verso 20 ao 23 e depois o 26. Eu não rogo, aqui a oração sacerdotal de Cristo, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O verso 23, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Somente quando que nós vamos ser perfeitos em unidade? Quando nós tivermos o amor de Deus em nosso coração. E quando que nós vamos ter o amor de Deus em nosso coração? Quando Cristo estiver em mim. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como tens amado a mim. Olha só, queridos.
Se Cristo não habitar em mim e não me revelar o amor do Pai, e esse amor me constranger, e esse amor tomar posse do meu ser, eu não vou ter unidade com os irmãos. Eu não vou estar na luz, como o Pai está na luz, como o Filho está na luz. O verso 26 diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes fareis conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, se nós não buscarmos contemplar esse amor de Deus em Cristo Jesus, e esse amor transformar a minha vida, eu vou ficar, mais uma vez, queridos. Se esse amor não tirar toda a inveja, todo o ódio, toda a rixa, toda a ira, todo desejo de supremacia, todo desejo que eu tenho de ter, né, o lugar do outro, se esse amor não me transformar, queridas, não há mais sacrifício para nós. E vamos ficar sem a promessa. A pena inspirada. Ao se lembrarem da oração de Cristo, que seus discípulos fossem um com ele, como ele era um com o Pai, vocês não conseguem perceber o quanto todo o céu está contemplando com cuidado o Espírito que vocês manifestam uns pelos outros? Estão aqueles que afirmam estar salvo pela justiça de Cristo, buscando com todas as capacidades a eles confiadas atender à oração do Salvador? Entristecerão eles o Santo Espírito de Deus pela condescendência com seus próprios sentimentos não consagrados, por meio da luta pela supremacia e por uma atitude de extremo distanciamento? Extremo distanciamento. É aquilo que eu falei. Podemos não querer conviver com certas pessoas que nos fazem mal, mas não quer dizer que eu tenho que ter um extremo distanciamento. Nós temos que ter um limite, dar um limite, mas não ter um extremo distanciamento. Você entende, querido? Porque muitas vezes aquela pessoa ainda está passando pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes aquela pessoa ela está passando por dificuldade. Muitas vezes aquela pessoa ainda vai receber Cristo no coração. E quando ela receber, ela vai reconhecer o seu pecado. E ela vai entrar em unidade conosco. E nós temos que estar com o coração aberto para recebê-la, queridos. Então, não uma extrema atitude de distanciamento. Um limite, mas não um extremo distanciamento. As solenes e importantes horas entre nós e o juízo não devem ser empregadas em guerras com os crentes. Olha só, queridos, nós não temos mais dias, nós não temos mais meses e anos nesse mundo. Nós temos horas, apenas horas nesse mundo. Então, não está na hora, queridos, de que a calúnia, a guerra contra os nossos irmãos saiam do nosso meio. Não está na hora, queridos. A pena inspirada, patriarcas e profeta. O orgulho e a ambição, falando no contexto de Coré, o orgulho e a ambição estão espalhados. E quando são acalentados, abrem a porta à inveja e a uma luta pela supremacia. A alma é alienada de Deus e inconscientemente arrastada às fileiras de Satanás. Semelhantes a Coré e seus companheiros, muitos mesmos dos professos seguidores de Cristo estão a pensar, projetar e agir com tanta avidez pela exaltação própria, que, para o fim de alcançar a simpatia e o apoio do povo, estão prontos a perverter a verdade. Não é só a verdade da palavra, é a verdade entre pessoas também. Atraiçoando-os e caluniando os servos do Senhor, e mesmo acusando-os dos motivos vis e egoístas que lhes inspira o próprio coração. Então, eu acuso o outro daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. E eu acuso o meu irmão.
Claro, porque se eu faço o que Satanás faz? Ele deturpa a minha percepção. E eu passo a acreditar naquela mentira de que aquele irmão realmente fez aquilo, ou falou aquilo. Vocês entendem, queridos? Eu contei uma experiência que eu tive com Satanás, e eu não tenho vergonha de falar, porque o Senhor me libertou disso. Um dia eu estava numa live, e era a live que, né, poderia ser todo mundo fazer perguntas, né, fazer resposta, né? Era uma coisa entre nós, né, online. E um dia eu tinha algo no coração contra essa pessoa. Eu tinha uma mágoa contra essa pessoa, uma mágoa profunda. E ela fez um comentário. Essa pessoa fez um comentário. E quando ela comentou isso, aquilo, eu ouvi algo que eu não gostei de ouvir. Eu ouvi, queridos, com a voz dessa pessoa, eu ouvi. Aí eu comentei com outra pessoa, tu viu o que a pessoa falou? E eu fiquei chateada. Porque a impressão que eu tive que aquilo era para mim. Aí eu peguei, aí a pessoa disse, não, eu não ouvi isso. E estava gravado. Eu disse, eu vou mostrar para ti. E quando eu fui mostrar, ela não tinha falado, essa pessoa não tinha falado aquilo que eu tinha ouvido. Queridos, isso é muito sério. Quando nós temos algo no coração, nós abrimos as portas até para ouvir a voz de Satanás na voz de outra pessoa. Essa pessoa ela não tinha falado, eu tinha ouvido com a voz dessa pessoa. Por quê? Porque no meu coração tinha algo contra essa pessoa. E foi uma porta aberta para que Satanás falasse ao meu ouvido. E eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim e me liberta desse sentimento. Me liberta, Senhor. Porque eu não quero mais ouvir a voz de Satanás, eu quero ouvir a tua voz. Somente a tua voz a dirigir os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções. Não quero mais nada de Satanás. Retirando persistentemente a falsidade, e isso contra toda evidência, chegam finalmente a crer que ela é verdade. Então, elas distorcem os fatos, elas distorcem os motivos das pessoas e levam isso para frente. Motivos que são delas, porque são pessoas egoístas. Então, elas transferem para o outro o que é deles, então Satanás sabe. Então, ali tem uma porta aberta. Então, não adianta a persistência em tentar mostrar o contrário. Elas creem verdadeiramente que aquilo é verdade. Ao mesmo tempo em que se esforçam por destruir a confiança do povo nos homens que por Deus foram designados, acreditam realmente que se acham empenhados em uma boa obra, fazendo em verdade serviço para Deus. Acreditam. Ah, aquela pessoa não é assim, não é assado, não é. Estão difamando, distorcendo a realidade. Às vezes podem ser até fatos verdadeiros, mas mesmo assim nós não devemos fazer. Nós não devemos querer nos defender daquilo que aconteceu. Porque o outro distorceu os fatos. Não, deixa Deus defender para que nós não venhamos também estar no mesmo pecado que o outro. Temos que eliminar tudo, queridos, não levar para frente. Não levar para frente, queridos, isso é tão solene. Porque nós vamos ficar para trás, querido, não há nenhuma vírgula. Se tiver uma vírgula no nosso coração do mal, nós vamos ficar. Queridos, a peneira está passando. E nós podemos estar sendo peneirados nesse momento. Qualquer verdade que chegar ao seu coração e você rejeitar, você está sendo peneirado. Qualquer verdade que chegar ao seu coração, que falar de você, e você não aceitar, você está sendo peneirado. Se o Senhor falou ao seu coração que você tem inveja, que você caluniou, que você é enganoso, que você é mentiroso, que você...
e você não aceitar essa verdade, a peneira passou. E você pode ser exonerado. E não há mais tempo, querido. Não há mais tempo a perder. Olha o que a pena inspirada nos diz. As solenes e importantes horas que nós, entre nós e o juízo, não devem ser empregadas em guerra com os crentes. Essa é a obra de Satanás. Ele a começou no céu e com energia inalterada mantém-se firme nessa obra desde a sua queda. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se o outro quer me devorar, se o outro quer me destruir, isso é com ele. É ele e Deus. Essa obra é de Satanás. E não venhamos fazer a mesma obra, queridos. Agora, olha só, são as solenes e importantes horas que nós estamos, que faltam para os acontecimentos, para a promessa, para recebermos essa promessa, querida. Porque os dias já foram, os dias, os meses, os anos já foram. São horas solenes que nós estamos vivendo e a qualquer momento Jesus pode passar o nosso nome em revista. Nós estamos contando somente as horas, talvez alguns minutos. Talvez só alguns minutos nessa terra, queridos. Talvez. Então, queridos, não seria bom para nós individualmente examinar os nossos corações, examinar a nossa situação diante de Deus, à luz da Santa Palavra? Não é um momento de pedir, clamar ao Senhor e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Individualmente, não é ver se há caminho mau no coração do irmão, não é se há algum caminho mau em mim. Não está na hora, queridos, de realmente deixarmos todas as nossas referências de lado. Nos perdoar mutuamente. Perdoar e sermos perdoados. Já estou indo para o final, queridos. Olha o que a pena inspirada nos diz. Deus não se separa de seu povo, mas seu povo se separa de Deus devido ao próprio curso da ação que tomam. E não conheço pecados que sejam maiores à vista de Deus do que os do ciúme e do ódio acalentado contra irmãos e o de voltar às armas de guerra contra eles. Queridos, uma vez, há um tempo atrás, eu soube que um irmão andava nos privados dos irmãos, falando de um outro irmão que Deus tem levantado também para pregar o evangelho, disseminando maldade contra esse irmão, falando do seu caráter, tentando colocar as pessoas contra ele. Irmãos, isso é muito triste. Muito, mesmo que fosse verdade, nós não temos esse direito. E nós temos o direito de repreender os fofoqueiros. Temos esse direito, nós temos essa autoridade, porque está na palavra de Deus, que nós devemos repreender o pecado, queridos. Para finalizar, os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. A luz do sol da justiça deve irradiar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Queridos, quem produz esses atos de santidade, essas obras de santidade em minha vida? É Cristo. É Cristo. As reformas têm que ser feitas? Tem, mas quem é que faz as reformas na minha vida? É Cristo. É Cristo que tira a vaidade do meu coração, é Cristo que tira o orgulho do meu coração.
É Cristo que tira a inveja e isso vai aparecer na minha aparência. E isso vai aparecer nas minhas palavras, nas minhas ações. Porque Cristo habitando em mim, é a vida dele que vai aparecer em mim. Agora, queridos, os últimos raios da misericórdia, a última mensagem de graça ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Eu tenho esse amor no meu coração. Eu tenho esse amor no meu coração me transformando. Eu tenho, queridos. Porque sem ele, nós não vamos dar mais um passo à frente. Querido, se eu quiser participar dessa última mensagem a ser dada ao mundo, se esse amor não estiver fazendo a sua obra, que deve ser feita em meu coração, se Cristo realmente não estiver habitando, fazendo a sua obra em meu coração, eu não estarei pronto para receber essa promessa. Não estarei, queridos. Não estarei. E o coração do céu inteiro está disposto para nos revelar o amor do Pai, para nos revelar o amor de Cristo, para fazer de nós, de verdade, queridos, aqueles que realmente querem um instrumento de sua mão e com os rostos iluminados de santa consagração, vão revelar ao mundo quem realmente nos amou. Quem de verdade nos amou, que o Pai nos amou, o Filho nos amou e nos transformou. E estaremos lá, queridos, lá, dando a última mensagem de amor ao mundo. Não em palavras, não só em palavras, mas principalmente na nossa vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus possa trazer essa unidade em nosso coração. Em nosso coração. E Cristo habitando em nosso coração, naturalmente, a unidade vai aparecer entre nós. Amém, queridos.